E aí, gente? Então, progressão aritmética, ou PA, como também podemos chamar, é uma sequência em que para a gente encontrar o próximo termo, a gente tem que somar um número que a gente chama de razão. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma sequência 2, 9, 16, por aí vai. E o primeiro termo dessa sequência é 2. Ou seja, se ele é o primeiro termo da sequência, ele é o A1, porque ele é o primeiro termo da sequência. Bom, do 2. Para a gente encontrar o próximo termo da sequência, a gente soma 7, que dá 9. Então, 9 é o segundo termo da sequência e ele é o nosso A2. E aí, para a gente encontrar o próximo termo, depois do 9, a gente soma 7 também, que dá 16. Então, como o 16 é o terceiro termo da sequência, ele é o A3. Bom, o 2 ele é o A1 porque ele está na primeira posição da sequência. O 9 é o A2 porque ele está na segunda posição da sequência. O 16 é o A3 porque ele está na terceira posição da sequência. E o próximo número dessa sequência a gente também teria que somar 7. E 16 mais 7 dá 23. Ou seja, 23 é o quarto termo da sequência e, consequentemente, ele é o A4. Bom, outro exemplo de PA que podemos trazer aqui é a PA5 menos 1, perdão, 5 mais 1, menos 3, menos 7, e por aí vai. Bom, isso daqui é um positivo, viu? Que eu coloquei o menos aqui, mas era para colocar mais. Bom, aqui a gente tem uma sequência em que o primeiro termo é 5, então ele é o nosso A1. Pronto. Essa PA ela está regredindo, né? Esse tipo de 5 para mais 1 você tem que tirar 4. Então, aqui a gente está diminuindo 4, né? Subtraindo 4, melhor dizendo. Então, menos 4. Aí, para encontrar o próximo termo da PA, a gente de mais 1 para menos 3, a gente também tem que tirar 4, ou seja, subtrair 4. E de menos 3 para menos 7, a gente também tem que subtrair 4. Então, essa PA ela vai regredindo. Como 5 é o primeiro termo da PA, está na primeira posição da sequência, ele é o nosso A1. O 1 positivo, ele é o segundo termo da sequência, né? Primeiro termo, segundo termo. Então, ele é o A2. O menos 3, ele é o terceiro termo da sequência. Então, ele é o A4. A3, perdão. O menos 7 está na quarta posição da sequência. Então, ele é o nosso A4. E por aí vai. Para a gente encontrar o próximo termo dessa sequência, a gente teria que subtrair 4. Então, a gente pega aqui o menos 7. No caso, a gente tem que subtrair 4 e a gente encontra o menos 11. Então, o quinto termo da sequência é menos 11. Consequentemente, ele é o nosso A5, porque ele é o quinto termo da sequência. Ou seja, na sequência 5, 1, menos 3, menos 7, menos 11, o 11 se encontra na quinta posição da sequência. Bom, na PA a gente tem uma coisa chamada razão, que é sempre o sucessor menos o antecessor. Para dar um exemplo disso, eu vou pegar essa primeira sequência aqui que a gente fez. Essa sequência aqui, 2, 9, 16, 23. Bom, a razão é sempre o sucessor menos o antecessor. Então, aqui a gente tem o 16, que ele é o sucessor do 9. Então, 16, né, sucessor, 9 é o seu antecessor. Então, 16 menos 9, sucessor menos antecessor, que dá 7. Então, a razão dessa PA é 7. E, de fato, aqui a gente percebe que ela está somando de 7 em 7 para encontrar o próximo termo. Bom, outro exemplo é essa nossa segunda sequência aqui. 5, mais 1, menos 3, menos 7. Bom, a razão é o quê? Sucessor. Então, a gente pode pegar aqui o menos 7, sucessor, menos antecessor. Aqui tem um 7, o antecessor dele é o menos 3, ou seja, fica 7, menos menos 3. Bom, como aqui tem um jogo de sinais, né? Então vai ficar menos 7. O jogo de sinais dá mais, fica mais 3.
Menos 7 mais 3 dá igual a menos 4. Então, a razão dessa PA é menos 4. E, de fato, ela está de menos 4 em menos 4. Bom, uma fórmula importante que a gente tem na PA é a fórmula do termo geral. Bom, aqui está ela. A n é igual a 1 mais, parênteses, n menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. Bom, a razão a gente encontrou como é que... A gente demonstrou como é que se encontra ela. O n é a posição, entre aspas, número de termos da sequência. O A1 é o primeiro termo da sequência e o AN é um termo da sequência que está na posição N. Bom, a fórmula geral a gente tem alguns casos em que podemos utilizar ela e eu vou trazer aqui para vocês. Bom, o primeiro caso que podemos utilizar a fórmula é quando temos a posição de um número da sequência e queremos encontrar o número da sequência que fica nessa posição. Então, a gente tem uma sequência e, sei lá, que nesse exemplo aqui, 2, 9, 16 e por aí vai. E a gente quer encontrar o número que está em uma determinada posição. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Dada a sequência 2, 9, 16 e por aí vai. Qual é o número da posição 6? Então, a gente tem a posição e a gente quer encontrar o número que está nessa posição. Então, o que acontece? N é a posição de um número da sequência, ou então, ou entre aspas, né, o número de termos. Como a gente quer encontrar o número da sexta posição, então é a 6, porque a gente quer encontrar o número da sexta posição. Aí depois vem o A1 é o primeiro termo da sequência. Nesse caso, o primeiro termo da sequência é 2 mais... Bom, N é a posição, entre aspas, número de termos da sequência. Se a gente quer encontrar o número da sexta posição, então N é 6. Menos 1, que já vem da fórmula, vezes a razão. Bom, a razão é sempre sucessor menos antecessor. Então, 9 menos 2 é 7. Então, a razão é 7. Beleza. Aí agora a gente segue resolvendo. Primeiro a gente resolve o parênteses. Depois a gente resolve a multiplicação. É 5 vezes 7 é 35. E por final a gente resolve a soma. 2 mais 35 é 37. Então, o termo da sexta posição dessa sequência é 37. E a gente pode fazer de outra forma, sem utilizar a fórmula que seria. Primeiro termo é 2. Segundo termo é 9. Terceiro termo, 16. Aqui é a sequência, aqui é a posição. O quarto termo é 23, né? 16 mais 7, que é a razão, dá 23. Beleza, a gente está aqui no quarto termo. Para a gente encontrar o próximo termo, a gente tem que somar a razão, que é 7. 23 mais 7 dá 30. E 30 mais 7 dá 37, que a gente encontrou como o sexto termo da sequência. Então, recapitulando, aqui a gente tinha uma sequência e a gente tinha a posição, no caso a posição 6. E a gente queria saber qual número estaria na posição 6, ou seja, dessa sequência 2, 9, 16 e por aí vai, qual número estaria na posição 6? Bom, agora eu vou trazer um exemplo do bingo, é a primeira questão do bingo, que fala: o número de seguidores de um canal, após esse canal atingir 200 seguidores, começou a aumentar semanalmente. Na primeira semana estava com 200, na segunda semana estava com 280, na terceira semana estava com 360 e assim por diante. Então, qual será o número de seguidores após 10 semanas? Então, a gente tem a sequência
200, 280, 360 e 200, primeira semana. 280 é a segunda semana. 360 é a terceira semana, ou seja, 200 está na primeira posição, 280 está na segunda posição, 360 está na terceira posição. E assim segue até que na 10ª semana, ou seja, na 10ª posição da sequência, ele terá um número de seguidores que não sabemos. Então, como podemos fazer isso? A gente pode utilizar a fórmula geral da PA. Vou escrever aqui em cima. Bom, como a gente quer descobrir o número da sequência na 10ª posição, então a gente coloca a 10, porque a gente quer descobrir o número que está na 10ª posição. Aí depois disso, vem igual a 1, seguindo a fórmula. A1. Qual é o primeiro termo da sequência? 200. Bom, aí seguindo a fórmula, mais n. N é o número de termos ou posição de termos da sequência. N é a posição, entre aspas, número de termos da sequência. Se a gente quer o número que está na 10ª posição, então N é 10. Menos 1 vezes a razão. Bom, a razão é sempre sucessor menos antecessor. Então, se 280 menos 200 é 80. Então, a razão é 80. Bom, aí primeiro a gente resolve o parêntese. Aí depois disso a gente resolve a multiplicação. E no final a gente resolve a soma. Bom, outra forma que podemos fazer isso sem utilizar a fórmula seria a gente somando um por um. Então, 200 é na primeira semana, não é isso? 280 será na segunda semana. 360. Estou sempre somando 80, tá bom? Daqui para cá 80, daqui para cá também 80. 360 é na terceira semana. Aí 360 mais 80 dá 440. Então na quarta semana é 440. Na quinta semana será 520. 440 mais 80 dá 520. E assim seguimos. Na sexta semana, 600, né? 520 mais 80. Aí na sétima semana, 680. R$ 840 na nona semana. E na 10ª semana, 920. Então, eu fui somando aqui de 80 e 80 e encontrei de fato que na 10ª semana é 920. Ah, só uma coisa importante. Aqui, o 200, ele é o nosso A1, né? Porque ele está na primeira posição. Então, ele é o A1. O 280, ele está na segunda posição. Então, ele é o nosso A2. O 360, ele é o terceiro termo da sequência. Então, ele é o nosso A3. Então, o termo da 10ª posição será o nosso A10. Tá bom? Porque ele está na 10ª posição. Bom, aqui tem outro exemplo que não está no bingo, porém eu botei aqui como uma questão extra. Bom, e eu vou digitar na descrição do vídeo e caso a letra não esteja tão legível assim. Bom, eu vou ler aqui a questão. Carla decidiu ler um livro longo e organizou sua meta de leitura da seguinte maneira. No primeiro dia, ela leu 3 páginas.
E a cada dia seguinte, ela aumenta 2 páginas a quantidade lida em relação ao dia anterior. Quantas páginas Carla lerá no dia 15? Bom, aqui a gente tem... Pode escrever aqui a sequência, né? No primeiro dia ela leu 3, não foi? Então aqui, primeiro dia. Se ela aumenta 2 páginas em relação ao dia anterior, então no segundo dia ela lerá 5 páginas. E aqui o terceiro dia, o primeiro dia, né? Como é o primeiro dia, então é o A1. O 3 é o A1. O segundo dia, no caso, é o A2. Então o 5 é o A2. E assim vai. Eu vou trocar aqui de caneta. Bom. Primeiro dia ela leu 3 páginas. Segundo dia ela leu 5 páginas. A gente quer saber quantas páginas ela lerá no dia 15. Então segue a sequência e a gente quer saber o número que está na posição 15. Ou seja, a gente quer saber o nosso A15. Ó, o 3 é o primeiro termo da sequência, então ele é o A1. O 5 é o segundo termo da sequência, então ele é o A2. O 15º termo, no caso, o 15º dia, é o nosso A15. Então, seguindo a fórmula, A15, né, porque a gente quer encontrar o número da 15ª posição, é igual, ó, lembrando que A significa tipo o número da posição, ou seja, aqui, ó, A1, primeiro termo da posição, A2, segundo termo da posição, A15, 15º termo da posição. Então, A alguma coisa, A1, A2, A3, A15, por aí vai, é sempre o número da sequência. Bom, A15 é igual a A1, seguindo a fórmula, né? Deixa eu escrever a fórmula aqui embaixo. Bom, a fórmula A1, agora, né? A1 é 3, mais N, que é a posição, entre aspas, número de termos. Como é que a gente quer encontrar o número que está na posição 15, então N é 15, menos 1, e a razão. Ó, a razão é o quê? Sucessor menos antecessor, ou seja, 5 menos 3, que dá 2. Então, a razão é 2. E, de fato, a gente percebe, né? Tipo, de 2 para 5, de 3 para 5, perdão, tem 2. Ou seja, tá aqui 3 é o primeiro termo. Para você encontrar o próximo, você soma 2. Para a gente contar o próximo, a gente somaria 2, né? Porque aqui na própria questão fala que ela aumenta 2 páginas por dia. Bom, aí agora a gente resolve o parêntese primeiro. Depois a gente resolve a multiplicação. E por final a gente resolve a soma. Então, no 15º dia, ela estará lendo 31 páginas. Bom, agora a gente pode fazer isso de outra forma também, sem utilizar a fórmula, que seria indo de 1 em 1. Bom, no primeiro dia, ela leu 3, não foi isso? No segundo dia, ela leu 5. No terceiro dia, ela leu 7, né? Eu tô somando de 2 em 2 porque ela aumenta a quantidade de páginas em 2 páginas. No quarto dia, ela leu 9. Estou sempre somando de 2 em 2. Aí, no quinto dia, ela irá ler 11. É aqui eu vou seguindo, tá bom? 13 no sexto dia. No sétimo dia, ela leu 15. No oitavo dia, ela leu 17. Aqui embaixo é o número de dias, aqui em cima é o número de páginas lidas, ou seja, o número da sequência. No nono dia, ela leu 19 páginas. No 10º dia, ela leu 21 páginas. No 11º dia, ela leu 23. No 12º dia, ela leu 12.
No 13º dia ela leu 27. No 14º, 29 páginas. E no dia 15 ela leu 31 páginas. Então, tanto usando a fórmula quanto indo de 1 em 1, a gente encontrou 31 também. Então, aqui eu fui sempre somando 2, né? Isso que ela fala que aumenta de 2 em 2 em relação a cada dia anterior. E lembrando que o 2 é a nossa razão, né? Porque sucessor menos antecessor é 2. E até se você parar para pensar um pouco, ela está aumentando de 2 em 2. Então, a razão é 2. Bom, o segundo caso que usamos a fórmula geral é quando temos o número da sequência, ou seja, o AN, e queremos encontrar a posição desse número, o n. Aqui tem um exemplo. Dada a sequência 5, 1, menos 3, menos 7, por aí vai. Qual é a posição do número 19? A gente viu que o menos 5, como ele é o primeiro termo da sequência, leu a 1. O número 1 é o segundo termo da sequência, então ele é o nosso A2. O menos 3 é o terceiro termo da sequência, então ele é o A3. E por aí vai. O menos 19, ele é o número da sequência. E a gente não sabe a posição desse número, então ele é o nosso AN. Bom, 5 é um número da sequência, não é isso? E como ele é o primeiro número da sequência, ele é o A1. O 1 é o segundo número da sequência, então ele é o A2. O menos 3 é o terceiro termo da sequência, então ele é o A3. O menos 7 é o quarto termo da sequência, está na quarta posição, então ele é o nosso A4. Deixa eu escrever aqui. A4. E assim segue a sequência até que dentro dessa sequência tem o menos 19. Ele é algum número da sequência, ele está em alguma posição da sequência. Como a gente não sabe a posição desse número, a gente coloca ele como AN. Então, aqui na fórmula a gente tem AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Como a gente já tem o número da sequência, já tem o número que está dentro da sequência, então ele é o nosso AN. Beleza. Aí, seguindo a fórmula, A1, né? O nosso A1 é 5, mais N menos 1. A gente sabe a posição do número 19? A gente sabe qual posição ele se encontra? Não, então ele é apenas N, porque a gente não sabe a posição do número menos 19. Menos 1 e vezes a razão. Bom, a razão é sempre sucessor menos antecessor. Então, a gente pode pegar aqui para a razão menos 3, que é o sucessor do 1. Então, ou seja, menos 3 sucessor menos o seu antecessor, que é 1. E aqui a gente tem o menos 4 como a razão. Beleza. A gente quer encontrar a posição do número menos 19. Então, a gente quer encontrar n, né? N é a posição, entre aspas, número de termos. Como a gente quer encontrar o n, a gente tem que isolar ele, né? Deixar ele sozinho. A primeira coisa que a gente pode fazer para deixar o n sozinho é jogar esse 5 para cá. Como ele está aqui somando, né? A gente não tem o costume de colocar o sinal de mais, mas ele está somando. Se ele está aqui somando, ele vem para o outro lado com o sinal contrário. No caso, se ele está somando aqui, ele vem para cá diminuindo. Beleza. Aí agora a gente faz essa conta aqui, né? Menos 19 com menos 5 dá menos 24. Beleza. O próximo passo que a gente pode fazer é pegar o menos 4 que está multiplicando e jogar ele para cá, para o outro lado, para deixar o n sozinho. Como o menos 4 está aqui multiplicando, ele vem para cá com o sinal contrário. Então, se ele está aqui... Sinal contrário não, tipo assim, a operação contrária, acho que fica melhor. Como ele está aqui multiplicando, ele vem para cá dividindo, né? Porque a operação, entre aspas, contrária da multiplicação é a divisão. Então, menos 24 dividido por menos 4. Bom, menos 24 dividido por menos 4 dá 6. Como o sinal tem dois sinais aqui, né? Menos e menos, na hora da divisão fica mais, o resultado final.
Então, menos 24 dividido por menos 4 dá 6, que é igual a n menos 1. Aí agora, para terminar, a gente tem que pegar o 1 e jogar ele para o outro lado. Se ele está aqui diminuindo, a operação contrária da subtração é a soma. Então, fica 6 mais 1 que dá 7. Então, a posição do número menos 19 nessa sequência é 7. Outra forma da gente fazer sem ser pela fórmula seria de 1 em 1. Então, primeiro a gente tem o 5, né? 5 é o primeiro termo da sequência. Aí a gente subtrai 4, né? Que é a razão. Então, daqui para cá a gente subtraiu 4. Aí o próximo termo é menos 3, né? Sempre subtraindo 4. Menos 7. Aí depois, menos 7 com menos 4 dá menos 11. Aí menos 11 com menos 4 dá menos 15. E menos 15 com menos 4 dá menos 19. Então, 5 é o primeiro termo. 1 é o primeiro termo. 3 é o segundo termo. Menos 7 é o terceiro termo. Menos 11 é o quarto termo. Menos... Perdão, desculpa. Ó. 5 é o primeiro termo. 1 é o segundo termo. Menos 3 é o terceiro termo. Menos 7 é o quarto termo, né? Está na quarta posição. Menos 11 está na quinta posição. Menos 15 está na sexta posição. O menos 19 está na sétima posição. Então, de fato, o menos 19 está na sétima posição. Então, você poderia tanto fazer utilizando a fórmula, quanto utilizando de 1 em 1, né? E fazendo o cálculo no braço mesmo. Bom, para exemplificar, eu peguei aqui duas questões. Essas questões estão no bingo, tanto a segunda questão quanto a quarta questão. Bom, o motorista de uma van escolar recebe 120 na primeira semana e um aumento fixo de 25 por semana. Na segunda semana ele recebe 145, na terceira semana recebe 170 e assim por diante. Em qual semana ele estará recebendo 395? Bom, a gente tem aqui que na primeira semana ele recebe 120. Na segunda ele recebe 145. Na terceira ele recebe 170. Então, 120 é na primeira semana, não é isso? Então ele é o nosso A1. O 145 é na segunda semana, então ele é o segundo termo dessa sequência. Então ele é o nosso A2. 170 está na terceira posição da sequência, então ele é o nosso A3. E assim segue até que em alguma semana chega a 395, que a gente não sabe qual é essa semana. Então ele é o nosso AN. Ele é a nossa... É um termo da sequência que a gente não sabe. Bom, como a gente sabe que esse termo está na sequência, mas não sabe a posição dele, então a gente tem o AN, a gente não sabe a posição dele, a gente coloca 395 é igual a... Vou escrever aqui a fórmula. N igual a 1 mais parênteses N menos 1, fecha parênteses, vezes R. Bom, a N é o termo da sequência que a gente já tem, né? Então, eu botei aqui 395. Bom, A1 é o primeiro termo da sequência, que é o 120, mais N é a posição, entre aspas, número de termos. A gente não sabe a posição do número 395, então a gente coloca N menos 1, e a razão é o sucessor menos o antecessor. Então, 145 menos 120 dá 25. Bom, e tanto que ele fala aqui, né, que vai aumentando de 25 por semana. Então, fica aqui vezes 25. Bom, a primeira coisa que a gente faz, a gente quer encontrar o n, né? Então, a gente tem que deixar ele sozinho. A gente pode pegar o 120 que está aqui somando, não é isso? E jogar ele para o outro lado com a operação contrária. No caso, se ele está aqui somando, ele vem para cá, subtraindo. Bom, 395 menos 120 dá 275. Pronto.
Aí o próximo passo para a gente isolar o n é a gente jogar o 25 para cá, só que com a operação contrária. Então, se aqui ele está multiplicando, o contrário da multiplicação é a divisão. Então, ele vem para cá dividindo. Bom, eu vou fazer aqui a divisão, 275 dividido por 25. Bom, não dá para dividir 2 por 25, então a gente tem que pegar o 27. 27 dividido por 25 dá 1, que sobra 2. Aí a gente desce o 5. E 25 dividido por 25 dá 1. Então o resultado é 11. Então, 275 dividido por 25 é 11, que é igual a n menos 1. Beleza. Aí agora a gente tem aqui o menos 1, daí só falta ele para a gente isolar o n. Se ele está aqui diminuindo, a operação contrária é a soma, né? Então a gente joga ele para o outro lado somando. Então fica 11 mais 1, que é igual a n. Então a gente encontra que 11 mais 1, 12. Então n é igual a 12. Então a posição do número 395 nessa sequência é 12. Agora vamos fazer de outro jeito, que é através de 1 em 1. É aqui. Bom, 120 é o primeiro termo, não é isso? 145 é o segundo termo. 170 é o terceiro termo. Aí, no caso, eu estou somando de 25 e 25, que é o que ele fala aqui na questão. Que o aumento fixo de 25 por semana. Que inclusive é a nossa razão, né? Que a gente encontrou aqui, né? 145, sucessor menos antecessor, que deu 25 como razão. Então aqui eu só estou somando. De 120 para 145, somei 25. De 145 para 170, eu somei 25. E assim segue. Então 170 mais 25 dá 195. E ele é o nosso quarto termo. E assim eu vou seguir. 220 é o nosso quinto termo. Eu estou somando, viu? De 25 em 25. 245 é o sexto termo. 270 é o sétimo termo. 295 é o oitavo termo. Lembrando que aqui eu estou somando de 25 em 25. Até encontrar o número 395. 320 é o décimo termo. 345 é o décimo primeiro termo. 370 é o 12º termo. E 395 é o 13º termo. Então 395 está na posição 13. Ah, eu cometi um erro aqui, ó. 270 sétima posição, 295 oitava posição, 320 é a posição 9, aqui eu botei 10. 345 está na 10ª posição, 360 está na 11ª posição e 395 está na 12ª posição. Aqui eu acabei pulando uma posição sem querer, desculpa por isso. Então a gente encontrou que o 395 está localizado na 12ª posição. Então a gente pode fazer tanto pela fórmula, tanto utilizando de 1 em 1, né? Somando de 1 em 1. E aí na hora da prova vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Só que desse jeito aqui dá um pouco mais de trabalho. Tipo, você tem que fazer vários cálculos, tipo, somando, subtraindo e tal. E desse jeito aqui você só tem que lembrar da fórmula e utilizar. Bom, agora eu vou para outro exemplo, que é a quarta questão. Joana começou a estudar piano tocando 10 minutos por dia. Ela decidiu aumentar seu tempo em 2 minutos a cada dia. No segundo dia ela tocou 12 minutos, no terceiro dia ela tocou 14 minutos e assim por diante. Em qual dia ela tocará 40 minutos? Bom, a gente tem aqui que no primeiro dia ela tocou 10, então 10 é o nosso A1. No segundo dia ela tocou 12, não foi que ela aumentou de 2 minutos a cada dia. Então no segundo dia é o nosso A2, que é 12. Bom, o terceiro dia é 14, então ele é o nosso A3 e assim segue a sequência
até que em algum momento ela toca 40 minutos, não é isso? Como a gente não sabe qual é a posição dele, a gente não sabe qual A ele é, né? Qual é a posição ele se encontra. Então ele é o nosso AN, ele é o nosso A que a gente precisa encontrar. Bom, então seguindo a fórmula, né? Botar a fórmula aqui do lado, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O 40 é o termo da sequência que a gente quer encontrar a posição dele, não é isso? Que a gente quer encontrar em qual dia ele estará tocando 40 minutos. No primeiro dia, né, que é o nosso A1, ela toca 10. No segundo dia, no caso, na segunda posição da sequência, ela toca 12, que é o nosso A2. E assim segue. Bom, então como a gente já tem um termo da sequência, a gente já tem o AN. A gente precisa encontrar a posição desse carinha. Então a gente já tem o 40 no lugar do AN. Bom, aí seguindo a fórmula 1, no caso, o primeiro termo, que a gente tem como 10, né? Começa tocando 10 minutos, mais N, que é a posição do número 40. A gente sabe a posição desse número? Não, então a gente coloca N menos 1 vezes R, que é a razão. A razão é sempre sucessor menos antecessor. Então, 14 menos 12 é 2. Então, a razão é 2. E aqui na própria questão fala, né, que vai aumentando de 2 em 2. Bom, a gente quer encontrar o n, né, que é a posição. Então, a gente tem que deixar ele sozinho aqui desse lado. A primeira coisa que a gente pode fazer é pegar o 10 e jogar ele pro outro lado, né? Se ele está aqui somando, ele vai pro outro lado subtraindo. Beleza. O próximo passo para a gente isolar o n é pegar o 2 que está aqui multiplicando e jogar ele para o outro lado com a operação contrária. Se ele está aqui multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Então fica 30 dividido por 2, que é igual a n menos 1. 30 dividido por 2 é 15. Pronto. Aí agora a gente tem esse 1 aqui. Se ele está aqui subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Então, a gente encontra que o n é 16. Então, a posição do número 40 é 16. Agora, a gente vai fazer do outro jeito, né, sem utilizar a fórmula. Bom, 10 é o primeiro dia, né, o primeiro termo da sequência. 12 é o segundo dia, né? No segundo dia, ela toca 12 minutos. 14 é o terceiro dia. Então, eu vou aqui seguindo. 16, quarto dia. 18, quinto dia. Lembrando que aqui eu estou somando de 2 em 2, né? Que a própria questão fala que ela vai aumentando de 2 em 2 minutos por dia. 20, sexto dia. 22, sétimo dia. Aqui em cima são os minutos e aqui embaixo são os dias, né? A setinha indica o dia. Então, a gente somando de 2 em 2, a gente encontrou que de fato, quando ela estiver tocando 40 minutos, ela estará no 16º dia. Então, a gente pode fazer tanto assim, tanto utilizando a fórmula.